Muito abençoado, escrevi na newsletter dessa semana, participei do meu pequeno grupo na segunda-feira, com jovens, e na quarta-feira, aqui na igreja, e fui muito abençoado. Como é bom participar de um pequeno grupo. E essa semana nós estaremos terminando o pequeno grupo, os pequenos grupos terminam essa semana, na sexta semana. E durante 6 semanas nós estamos falando de milagres. Se você quiser saber tudo o que nós falamos, você ou vai na internet, ou então vá na livraria da igreja após o culto e pode pedir o estojo com as 6 mensagens. Mas basicamente, toda semana nós falamos praticamente a mesma coisa. E o nosso objetivo é trazer fé, é despertar fé. E a palavra do Tiago é importante essa manhã, que para que o milagre aconteça, o milagre tem que começar primeiro em nós. Deus tem que mudar a nossa estrutura. Nós mostramos na primeira semana que milagre é sobrenatural. Milagre é quando a gente não consegue explicar através das leis da natureza. Por exemplo, a lei da gravidade diz que uma vez que você tem qualquer coisa que você jogar, ela cai, porque a gravidade ela puxa. Bem, se eu jogar qualquer coisa, vou jogar essa caneta e ela cai, isso é natural. Se ela subisse, era sobrenatural. Por exemplo, se eu coloco os meus pés sobre as águas e eu afundo, é natural. Se eu coloco os meus pés e em vez de afundar, eu posso caminhar sobre as águas, é sobrenatural. Se eu, por exemplo, tenho 5 pães e 2 peixes, e eu como esses 5 pães e 2 peixes, isso é natural. 5 pães e 2 peixes, sendo consumido por um homem, é algo natural. Mas se esses 5 pães e esses 2 peixes alimentarem uma multidão de 15 mil pessoas, é sobrenatural. Então, milagre é quando o sobrenatural acontece, quando o impossível acontece. E nós olhamos e vimos que Deus disse: eu sou o Senhor de toda a terra. Nada é impossível para mim. Tereza e eu estávamos fazendo uma caminhada essa semana, o dia estava lindo, estava frio, mas não estava ventando. Em frente da nossa casa há um lugar muito lindo para fazer caminhada, um lugar que é reservado e protegido pelo condado. E a gente estava fazendo uma caminhada e quando chegamos em cima da montanha, olhando para o Oceano Pacífico, olhando para os barcos passando, olhando para a cidade de Pacífica embaixo, as montanhas ao nosso lado, nós então paramos e oramos e fizemos o nosso devocional ali em cima das montanhas. E Tereza começou a orar e ela recitou exatamente as palavras de Jeremias: o Senhor que fez os céus e a terra. E olhando a natureza da forma que nós estávamos olhando naquele momento, essa oração se tornou tão real. O Deus que criou esse vasto oceano, essas montanhas, esses pássaros que passam, esse coelhinho selvagem que corre no nosso meio, é o Deus que criou o universo. Por isso, para Ele não tem nada impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. O anjo Gabriel disse para Maria que nada é impossível para Deus. Jesus disse para os discípulos: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Nós vimos claramente nessa série de mensagens que Jesus é o fazedor de milagres. Que Jesus é aquele que o Pai enviou para fazer o céu real na terra. Quando Jesus veio, ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Eu sou a revelação do Pai, eu sou a demonstração do Pai. Então, cada vez que Jesus fazia um milagre, ele revelava o poder de Deus. Aliás, o primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, quando Jesus transforma água em vinho, e isso é um milagre porque água não é transformada em vinho, a não ser por algo sobrenatural de Deus. E quando Jesus transforma a água em vinho, o texto claramente diz, o propósito do milagre, diz: ele
revelou a sua glória e os discípulos creram nele. Glória é a revelação de Deus, da presença de Deus. Então, cada milagre feito por Jesus era uma revelação de quem Deus é. Quando Jesus curou, então, um leproso, quando Jesus abriu os olhos de um cego, quando Jesus multiplicou os alimentos, ou andou sobre a água, ou ressuscitou o filho da viúva de Naim, era uma forma dele demonstrar que Deus se importa conosco e que Deus ainda está operando. E quando Deus opera, Ele opera no sobrenatural. Nós vimos cuidadosamente que existem alguns milagres que nos chamam a atenção. Um deles é o milagre de cura, quando Jesus cura as nossas enfermidades. O outro é o milagre da provisão, quando Jesus provê para nós de uma forma sobrenatural. E nós vimos de uma forma muito linda na semana passada que o maior de todos os milagres, e aquele cântico que foi cantado diz: Ele já operou em mim e quer operar em ti, é o milagre da transformação. É o milagre da salvação, é pegar uma pessoa que estava indo para o inferno e transformar essa pessoa que agora ela está indo para o céu. Uma pessoa que estava presa à droga, ao cigarro, à bebida, à escravidão, à macumbaria, ao espiritismo, à religião, e faz essa pessoa liberta para adorar a Deus. Esse é um dos maiores milagres. Aliás, é o maior milagre, a transformação da nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esse é o maior de todos os milagres. Hoje, nós concluímos a nossa série com o versículo que está projetado, Hebreus, capítulo 13. Eu podia ter um pouquinho mais de retorno, se possível, verso de número 8. Todos leiam, por favor, bem alto comigo, Hebreus, capítulo 13, verso de número 8. Todos juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A igreja pode fazer melhor do que isso. Todos juntos novamente? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não há ninguém aqui que eu creio, porque eu conheço a maior parte de vocês, que duvide do aspecto passado dos milagres. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia contém a palavra do Senhor e que tudo que está aqui é verdade. Quantos podem dizer assim? Diga amém. Então não há nenhum problema para nós quando a gente abre a Bíblia e lê sobre a nação de Israel. Alguém um dia perguntou a uma pessoa: você crê em milagres? Ele disse: creio. Qual é a evidência de milagres para você? E a pessoa respondeu: a nação de Israel. Olhar a nação de Israel é ver Deus operando milagres. A forma que Israel se torna uma nação, Deus chamando Abraão, tirando ele da sua terra, o cuidado de Deus com Abraão, o milagre do nascimento de Isaque, a preservação de Deus nos dias de Jacó, o cuidado de Deus em tirar o povo de Israel do Egito quando eles estavam sendo massacrados pelos egípcios. E Deus usa Moisés de uma forma poderosa, com muitos milagres. Começa logo Deus protegendo o povo de Israel nos dias do Egito, nos dias de Moisés, nas 10 pragas. E após a saída, Deus abre o mar vermelho para que eles possam passar. Deus destrói os exércitos dos egípcios. Deus cuida do povo de Israel, trazendo alimento no deserto, pão do céu através do maná, carne e água saindo da rocha. Quando Moisés chega no final da caminhada, um pouco antes da sua morte, no livro de Deuteronômio, Moisés diz: olha, não houve nação na terra como a nossa nação. Não há povo como o nosso povo. Deus cuidou de nós, Deus esteve conosco através da nuvem e através da coluna de fogo. E Moisés faz uma declaração fabulosa assim: olha, durante esses 40 anos, os vossos sapatos não envelheceram, nem as suas roupas envelheceram. O cuidado de Deus